Oi pessoal, mais um vídeo para o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu joinha e ative o sininho para receber as notificações e vamos começar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre fé e eu vou ler para vocês o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hoje nós vamos falar sobre algo fundamental na nossa vida. Como eu acabei de ler, a palavra de Deus, ela diz que a fé é aquilo que a gente não consegue enxergar. Quantas vezes eu e você passamos por situações em que a gente não consegue ver uma solução, não consegue ver um sonho se realizando, um milagre, um propósito, algo se concretizando na nossa vida por falta da fé. Quantas vezes eu mesma já passei por muitas situações que eu precisava colocar minha fé em ação, mas eu não conseguia acreditar, eu não conseguia ver que aquilo ia dar certo, que Deus tinha um propósito para aquela situação. Mas tudo tem um propósito para Deus, tanto naquilo que está aos nossos olhos, quanto aquilo que não está. E confiar em Deus e ter fé em Deus é justamente isso. Crer que, mesmo que eu e você não estejamos visualizando o milagre e o propósito de Deus na nossa vida, isso vai acontecer. Então, sem fé é muito complicado você ter uma caminhada com Deus, porque você se torna uma pessoa incapaz de enxergar as coisas boas que podem acontecer na sua vida, incapaz de crer nas coisas boas que podem vir para você. Então, sem fé, a gente não consegue caminhar. A gente dá um passo para frente e dois para trás, porque a gente sonha, mas a gente não crê que aquilo vai acontecer. A gente planeja, mas a gente não tem força e nem fé de que aquilo vai dar certo. E na nossa vida não pode ser assim. Nós, por mais que nossa fé venha a ser pequena nos momentos difíceis, a gente precisa sim colocar nossa fé em ação, dizer: olha Deus, por mais que eu esteja passando por essa situação, eu tenho fé, eu creio que isso vai dar certo. E quando a gente fala de fé sem estar passando por um problema, a gente tem uma visão diferente de fé. Mas quando você está passando por uma situação que depende da sua fé, a gente não consegue enxergar as coisas da mesma forma. Mas o que a palavra de Deus está ensinando é que, independente se você está num momento bom ou não, que você possa crer naquilo que Deus ainda pode fazer pela sua vida. Então, eu não sei que situação você enfrentou ou que você está enfrentando agora. Você precisa crer que Deus, além de estar no controle de tudo, Deus, Ele está preparando tudo, já está tudo escrito por Deus. Muitas das vezes acontecem coisas nas nossas vidas fora do nosso controle, fora do nosso planejamento, mas do de Deus não. E aí, nesses momentos, você precisa crer e ter uma convicção de que Deus, ele escreve a nossa história de uma forma muito linda. Deus, Ele tem planos para nós e não são planos maus. São planos bons, são planos corretos, são planos direitos. Mas a gente precisa exercer aquilo que existe dentro de nós. Não estou dizendo que você precisa ter fé somente em Deus. Claro que você tem que ter fé em Deus, mas eu quero dizer que você precisa ter fé naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus vai fazer. Porque tem coisas que Deus vai fazer agora, tem coisas que Deus vai fazer daqui uma semana, só que tem coisas que Deus vai fazer daqui 5, 10 anos. E aí? A sua fé vai ser uma fé abalada? A sua fé será esmorecida por conta disso? Não. A nossa fé, ela não tem que estar firmada nas circunstâncias. A minha fé e a sua fé tem que estar firmada em Deus. Porque Deus, Ele não falha. Deus, Ele faz tudo no tempo certo, da forma certa. Ele faz tudo como deve ser feito. Então, por mais que a sua fé e a minha fé venha a ser muito pequenininha, creia em Deus, confie em Deus e exerça a sua fé.
Muitas das vezes você precisa ter um passo de fé, um passo de atitude, você precisa agir. Porque às vezes as pessoas até têm fé, mas ficam de braços cruzados esperando que Deus faça tudo por elas. Você tem que crer naquilo que ainda não tem existência e você tem que correr atrás também para fazer a sua parte. Você tem que correr atrás para poder fazer com que as coisas venham dar certo, para que Deus venha também reagir e abençoar essas coisas. Então não adianta também ter somente fé e não agir. Tem que agir, tem que crer, tem que ter fé e deixar Deus no comando, Deus na direção das nossas vidas. Então essa palavra, por mais que a gente já tenha ouvido muito sobre fé, eu acredito que todos os dias, todas as manhãs, eu e você devemos exercer a nossa fé. Fé no nosso trabalho, fé na nossa casa, fé com os nossos amigos, fé nas nossas igrejas. A gente tem que crer que Deus tem sempre algo novo para fazer nas nossas vidas. Então, que independente das circunstâncias que você esteja enfrentando agora, coloque a sua fé em ação. Então, que a partir de hoje, todos os dias pela manhã, você vem dizer: olha, Deus, por mais que a minha fé possa estar pequena, eu creio que o Senhor está no comando de tudo. E eu creio também nas coisas que eu não estou vendo, mas nas coisas que o Senhor tem preparado para mim, nas coisas que o Senhor já escreveu na minha história. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Continue assistindo os vídeos. São 6 devocionais, são 6 dias da Palavra de Deus para compartilharmos a mensagem deste Deus tão lindo, tão incrível, que nos ama tanto, mesmo carregando tantas falhas dentro de nós. Deus ainda age sempre em nosso favor. Então, um grande beijo para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês e não se esqueçam, exerçam a sua fé. Por mais que ela seja pequena, exerça a sua fé, porque Deus ainda está no controle de tudo.